todos os falsos gurus, empreendedores de palco, aos fazedores de curso para vender curso, aos auto-entrevistados de podcasts em salas vazias. Você não tem espaço aqui. Esse não é apenas mais um evento, é o início de uma grande comunidade. Comunidade feita de profissionais reais, com muito estudo, mas não só. Profissionais com anos de prática no mercado. Uma comunidade que se inicia com um grito de basta, no meio de tantas promessas falsas sobre ficar milionário com marketing digital em poucos passos. Chega! É hora de parar de focar nas farsas. Precisamos enaltecer os bons, enaltecer quem é de verdade. Não dar palco para quem só quer palco. Este é o nosso ato de rebeldia. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à primeira edição do No Time for Gurus, um evento da 8D Hubify, criado para reunir os maiores especialistas e referência em marketing digital e profissionais reais, com estudo, mas também prática no mercado. O nome do nosso evento não foi escolhido à toa. O mercado de marketing digital está saturado de falsos gurus, empreendedores de palco, infoprodutores sem base alguma que fazem curso para vender mais curso e daqueles também que se auto-entrevistam em podcasts imaginários numa sala vazia. Nosso evento vem como um grito de basta, chega, nós não aguentamos mais, eu tenho certeza que você também não. E para isso, além de criar uma página de desabafos, no Instagram, @NoTimeForGurus, nós criamos esse evento com o objetivo de enaltecer os profissionais reais que têm história, têm bagagem e legado para trazer seus insights e conteúdo de real valor para você que está aí nos acompanhando. Eu sou Carol Lima, sócia e diretora de social media aqui na 8D Hubify. E hoje, para abrir nosso evento com chave de ouro, nós trouxemos 2 convidados maravilhosos, que além de colegas de profissão, são grandes amigos nos bastidores também. E a gente vai falar aqui sobre alavancar a sua autoridade no LinkedIn. E claro, não podemos deixar de mencionar, estamos aqui diretamente do estúdio da Monkin, no Cubo Itaú, em São Paulo. E esse estúdio incrível, preparado para nós. E hoje nós temos então a honra de receber aqui Vitor Martins, maravilhosa. Nos conhecemos desde a época da RD. E a Vitor é especialista em diversidade e inclusão, também top voice no LinkedIn. A Vitor tem formação em psicologia, administração e mestrando em psicologia também. Seja bem-vindo, Vitor. Obrigada, tô super animada de estar aqui, dividir o palco contigo, Carol, e com o Cris, que vai ser apresentado, mas eu já dei spoiler. Perfeita! E também estamos aqui com a gente, Cristiano Santos, que eu sou fã, gente. É complicado, entrevistar os amigos, assim que a gente fica meio puxando saco, tem que apresentar. Cris, gente, é palestrante internacional, top voice também no LinkedIn. Cristiano tem uma carreira dedicada ao marketing digital e é referência para muitos profissionais em empresa. Cris, seja bem-vindo. Fala, Carol, Vitor, obrigado pelo convite, pela oportunidade e parabéns pelo movimento, que eu acho que realmente é o começo de algo que pode trazer mais conteúdo de qualidade para a galera, né? Perfeito, Cris. E antes de começar, queria já pedir para você que está nos assistindo, que se inscreva no nosso canal e nos siga no Instagram, no @8DHubify, que tá aqui, ó. E aproveita e deixa também aí nos comentários sua principal dúvida sobre o assunto. Então, vamos lá, começando aqui com a primeira pergunta. Eu queria que vocês começassem contando um pouco da trajetória profissional de vocês. Como foi essa transição para criar uma marca pessoal? E, principalmente, qual foi o papel do LinkedIn nesse processo? Vitor? Boa. Bom, pra mim, acho que o ponto principal, assim, foi de produção de conteúdo. Eu observava que as pessoas postavam conteúdo no LinkedIn e engajavam. Eu digo, gente, que coisa legal, eu também quero isso pra mim. E no próximo, quando eu observei que as pessoas iam produzindo conteúdo e se engajando, eu também tava assim, eu tava trabalhando com diversidade e inclusão e eu tava na dúvida se, gente, é realmente isso que eu gosto de fazer? Eu tinha muito aquela mentalidade, meu Deus, e Marques, capitalismo, eu estou trabalhando nas empresas, alguém me tira daqui, por favor. Aí eu virei a chavinha e eu disse assim, não, meu trabalho é legal. E eu resolvi compartilhar o meu primeiro post sobre o meu trabalho legal no LinkedIn.
E viralizou. Aí eu digo, eu gostei disso aqui, quero fazer mais. E comecei a produzir conteúdo no LinkedIn muito desse lugar. As pessoas produziam, engajava, eu produzia o meu e engajou. Eu disse assim, acho que isso é legal de fazer. Mas sem intenção de me tornar uma autoridade, sem intenção de ganhar dinheiro, como eu ganho hoje com a plataforma, através do meu posicionamento, e sem intenção nenhuma de que isso ia virar uma marca. Porque hoje eu saio na rua e o povo diz assim, Vitor Martins, eu digo… Sim, sou eu. E, bom, eu comecei essa produção de conteúdo e fui ganhando seguidor. Eu acho que, gente, assim… E aí as pessoas foram chegando. Atualmente, eu sou a 5ª pessoa LGBTQIAPN+, mais seguida do LinkedIn Brasil. Olha então, isso. assim, eu não imaginava, de fato, chegar nesse lugar de visibilidade, de engajamento, de ter pessoas me seguindo. Então, eu comecei… exatamente desse lugar, e aí eu comecei as trocas contigo, então eu fui te perguntar, eu lembro que a gente trocava muito, porque eu sempre te encontrei nesse lugar de assim, nossa, o trabalho da Carol é bizarro, e eu lembro que Carol me indicou o perfil do Cris, Olha. e aí eu comecei a seguir o Cris, e o Cris já era assim, o bombado do LinkedIn, é um dos mais bombados do LinkedIn Brasil, né, eu disse assim, se quiçá do mundo, né, gato, que a gente vende o passe dos amigos, e aí eu comecei a acompanhar esses profissionais de referência e comecei a me inspirar. Eu digo, não, eu acho que dá para fazer mais coisa com essa produção de conteúdo para além de só postar e ser legal e ter engajamento. Só que essa chave do que era o mais coisa também não tinha virado na minha cabeça. E começaram a chegar os convites para os eventos. Aí eu acredito que foi aqui que chegou o momento de… Eu já estava impactando tanto que a minha voz precisava sair só da plataforma e chegar também nos eventos, nos palcos, nos fóruns. Eu lembro, gente, até hoje que eu recebi o meu primeiro convite para palestra paga. Eu já tinha feito várias palestras gratuitas na época. E a pessoa pediu um orçamento. Eu fui lá e mandei um orçamento de R$1.000 para minha palestra. Aí eles disseram assim, a gente não tem esse orçamento todo. Você pode mandar um valor mais baixo pra gente? Aí eu saí de 1.000 para 300. Eles ficaram com tanta pena que eles resolveram me pagar 500. Leilão, no foi um meio. leilão quase. E aí, foi a minha primeira palestra paga e eu comecei a produzir conteúdo já com foco em… Isso dá pra virar treinamento, isso dá pra virar consultoria, isso dá pra virar mais palestras, isso dá pra virar dinheiro. Então, foi como eu comecei a, de fato, plataformizar a minha imagem. Então, sim, hoje eu tenho total consciência de que eu sou a marca Vitor Martins. Eu me posiciono, inclusive, como um CNPJ, quando eu tô fora do meu ambiente de PF. E é um CNPJ que vai o meu nome. E o LinkedIn foi, para mim, a porta, né? Foi o momento onde tudo aconteceu. E para amarrar minha resposta, eu voltei da Alemanha recente e eu fui convidada pela Lufthansa para fazer uma viagem internacional, para fazer a cobertura da parada LGBT da Lufthansa, sendo reconhecida no lugar de influenciadora B2B. Então, eu fui na perspectiva de uma influenciadora corporativa e não necessariamente de uma PF. Eu até tenho o meu Instagram bem posicionado para isso também, para atender as marcas do público no sentido B2C, mas é esse lugar que, inclusive, pouco se falava, né? De influenciadores focados numa imagem de negócio para negócio. E o LinkedIn foi essa virada de chave para mim e as pessoas como o Cris foram peças fundamentais. Que maravilhoso. E assim, eu ajudei ali, né, no começo a vir impulsionar ela, e hoje é ela que me inspira. Hoje é eu que entro no perfil pra aprender com a Vitor. Cris, e você? Primeiro que eu digo a mesma coisa, né? Porque hoje acompanhar a Vitor aí nos trabalhos, até dessa viagem que ela fez recente pra Munique, aqui nos bastidores, até a primeira coisa, nossa, que legal, eu fui acompanhando a sua viagem. E eu acho que isso que é importante a gente já começar a falar sobre o LinkedIn, né, Vitor? Muitas vezes a gente pode estar inspirando pessoas que você nem imagina, e no meu caso, começa a minha relação com o LinkedIn ali entre 2013 e 2014. Eu cuidava das redes sociais da Editora Globo aqui em São Paulo, trabalhava lá quase 10 anos já, então fazia essa parte de métrica, monitoramento das redes e exigia-se assim, vamos falar, começou a existir uma necessidade de falar um pouco mais de LinkedIn também lá na editora, para algumas marcas, para algumas revistas que eram voltadas para negócios. E aí o que aconteceu? Eu fui procurar um curso, eu e a minha antiga chefe lá, que era a Ana Brambila, que era editora de mídias sociais, nós fizemos um curso com um grande profissional, o Pedro Caramês,
que é um português que é grande especialista em LinkedIn, marketing digital. E aí nós fizemos um curso com ele aqui em São Paulo. E depois desse curso, acabei voltando para a Editora Globo lá tal. Pediram para fazer uma palestra pros funcionários sobre esse assunto que a gente viu no curso do Pedro. E quando eu fiz essa palestra, eu falei assim, poxa, eu preciso continuar estudando um pouco mais sobre LinkedIn, porque é um assunto novo para mim também. Eu estava começando a mexer na rede, tinha pouquíssimos amigos, seguidores, e com essa necessidade de começar a estudar LinkedIn, o que eu fiz? Como naquela época, em 2014, principalmente, os grupos do Facebook funcionavam muito bem, até hoje alguns funcionam, mas acho que naquela época era muito forte. Eu falei assim, fui procurar assuntos sobre LinkedIn, não achei. Aí eu criei um grupo chamado LinkedIn Brasil de A a Z. Falei assim, gente, vamos fazer um grupo pra gente poder estudar sobre LinkedIn do começo ao fim, de A a Z? Só que qual era a minha ideia? Criar o grupo pra reunir pessoas que gostam de LinkedIn também, pra gente aprender. Só que assim, no Brasil naquela época, tinham só 13 milhões de brasileiros cadastrados, então muita gente ainda tinha dúvidas sobre o LinkedIn. Então eu ia postar alguma coisa pra gente debater, aí o pessoal começava a falar assim, pô, Cris, que legal que você trouxe essa informação. Aí eu postava mais alguma coisa, ao invés de virar debate, o pessoal brincava ainda. Pô, que legal, cara, você é maior especialista no LinkedIn trazendo as dicas pra gente. E aí dentro do grupo algumas pessoas viram meus posts e falaram assim, Cris, você faria uma palestra aqui em Curitiba sobre LinkedIn? Aí eu fiz essa palestra em Curitiba e postei no LinkedIn que eu tava lá, recebi um convite pra ir pra Uberlândia. Aí eu fiz uma em Uberlândia, em 2014 ainda, recebi o convite pra ir pra Curitiba. E aí isso começou, a cada post que eu fazia no LinkedIn, isso começou a crescer, o movimento começou a ser grande, aí eu conheço a Carol, a gente começa a participar inclusive do RD, das participações e tudo mais, né, Carol? Lembra disso? E aí chegou em 2017, o que aconteceu? Os posts no LinkedIn começou a viralizar tanto em relação aos trabalhos que eu fazia e as dicas que eu dava sobre marketing digital, que eu cheguei e tomei uma decisão de 10 anos de Globo, eu pedi demissão em 2017. Todo mundo me chamou de louco, né? Que falava, largar uma empresa grande no Brasil, você como jornalista, para poder de repente assim viver do trabalho que você entrega nas redes sociais. Eu não sabia o que eu ia fazer, eu saí de lá ganhando um salário de coordenador e tudo mais para poder ganhar, às vezes, em uma aula que eu dava numa escola aqui, eu não ganhava nem R$500 por mês. Então, assim, meu salário caiu mais de 95% do que eu ganhava por mês. Mas eu falei, eu tenho um projeto e eu acho que ele vai acontecer. Aí eu comecei a me dedicar. E aí esses posts começaram a trazer mais engajamento ainda, porque agora eu tinha liberdade para viajar durante a semana, eu pude aceitar mais convite, e aí em 2018 veio o título de Top Voices, e aí a coisa pirou. Foi onde começou os primeiros trabalhos internacionais, as pessoas começaram a me achar no LinkedIn, inclusive minha primeira palestra internacional foi nos Estados Unidos, e a moça que me achou no LinkedIn, chamada Simone Salgado, é uma brasileira que mora lá, ela me encontrou, mandou uma inbox e falou assim, oi Cris, queria saber se você gostaria de fazer uma palestra aqui nos Estados Unidos e tal. Aí minha mãe, né, a dona Nair, que eu sempre falo dela na rede social, a minha mãe, eu contei pra ela, falei, mãe, recebi um convite aqui pra poder palestrar nos Estados Unidos, o que você acha? Ela, eu acho que é golpe, internet, Cristiano, você vai acreditar nessas coisas? Eu falei, é verdade, né mãe, chamando eu pra ir pra Nova York com tudo pago palestrar. E aí eu peguei, comecei a perguntar, e era verdade, e aí eu perguntei pra essa moça, como é que você chegou até mim? Ela, eu usei a busca do LinkedIn e digitei palestrante. Apareceram vários, mas eu cliquei no seu perfil e em outros perfis, eu gostei da consistência de posts que você tem, você responde todas as pessoas, você tem todas as informações e às vezes a gente encontra muito perfil vazio. Então foi um perfil preenchido com bastante conteúdo que acabou me levando para a primeira palestra para fora. Então, assim, o LinkedIn mudou a nossa vida de alguma forma e hoje eu tenho a minha carreira, assim como a Vitor. Então, hoje eu trabalho o Cristiano Santos nas redes sociais. Então, assim, é muito bacana a gente poder inspirar outras pessoas a poderem fazer isso também, né? Total, Que total. Gente, que coisa linda, que história inspiradora. Mas vamos lá, você já trouxe um pouquinho aqui, Cris, de ter um perfil bem preenchido, de responder às pessoas, é super importante ali na sua estratégia. Mas existem outros fatores que levaram vocês a se tornar Top Voice? Se vocês pudessem elencar pra gente, aí o Cris pode ir. Cara, primeiramente, quando saiu a lista de Top Voice lá em 2018, que foi a lista que eu fiz parte, junto com outros profissionais, uma das coisas que o Rafael Cato, que é um dos editores lá do LinkedIn, ele colocou na matéria que divulga os Top Voices, ele fala... Essas pessoas que estão sendo selecionadas para a lista de Top Voices são referências nas suas áreas. Elas, de alguma forma, trazem conteúdo para o LinkedIn de acordo com aquilo que elas têm expertise, com que elas trabalham. E, principalmente, naquela época, em 2018, isso foi, então, 4 anos depois que eu comecei a produzir conteúdo no LinkedIn, os meus primeiros posts, acho que você também passou isso, né, Vitor? 1, 2, 3 likes, né? Quando dava 10, a gente falava, bombei, meu Deus, viralizei, né, cara? Os primeiros posts não tem como, Carol. A gente realmente é uma rede social, a gente tem que ir construindo essa autoridade. E aí, quando ele divulga, então, de que essas pessoas são referências em suas áreas, o que eu comecei a entender?
de que você, para poder se tornar um top voice no LinkedIn ou mesmo uma referência, eu acho que o seu post ou o seu conteúdo, ele precisa inspirar as pessoas, ou mesmo trazer alguma informação que ela possa agregar na carreira dela, ou uma soma dessas duas coisas, mas mais do que nunca as pessoas precisam entender de que forma que você pode ajudá-la com algum discurso que você tenha. E isso pode ser contando alguma experiência que você teve. Eles costumam dizer que o Top Voice ele não é só um especialista em conteúdo, ele também traz um lado humano dele, porque nós somos pessoas ali no LinkedIn, né? Então também tem essa questão de você trazer um pouco das suas histórias de superação, contar alguma dificuldade que você teve na sua carreira e como aquilo te ajudou de repente a transformar aquela situação que você estava passando. Então, o Top Voice no LinkedIn hoje, ele é muito além do que apenas um título, vamos dizer assim, de que legal, você agora tem o selinho verificado lá, o winzinho azulzinho do LinkedIn, ou o win dourado, que é o amarelinho ali, que também é um Top Voice especialista em algum assunto, mas ele vai além disso. O Top Voice ele tem que ter conversas antes de tudo. O Top Voice no LinkedIn precisa ser acessível à sua rede para as pessoas se inspirarem nele. Né, Vitor? O que você acha disso? Com certeza, total. Eu segui tudo isso que tu falou e eu segui algumas outras dicas. Eu descobri que dava para ganhar dinheiro. Então eu disse assim, bom, então eu vou, meu rolê vai ser aqui, vai ser monetizar vai ser monetizar esse espaço. Então o que eu comecei a fazer? Eu defini personas que iam me trazer muito engajamento, que eu sei que o meu conteúdo estava sendo produzido para elas, então que elas iam querer acompanhar esse conteúdo. Então eu comecei a adicionar intencionalmente pessoas negras, pessoas LGBTs, pessoas com deficiência. Eu intencionalmente ia lá e eu mantive uma constância. Eu disse assim, todo dia eu vou adicionar 50 pessoas, que eu acho que era o máximo, eu não sei atualmente, mas eu acho que agora a gente só é seguido, a gente não adiciona tanto, continua adicionando, mas essa foi uma estratégia daquele momento. Então eu adicionava ali uma média de 50 pessoas, porque na época, e aí a gente vai ouvindo muitas coisas, assim, depois que você chega a 5 mil, você tá com um perfil não sei o quê. Aí eu comecei a adicionar pessoas, uma outra persona que eu adicionava eram gestores. Então, eu adicionava pessoas em carreiras de gestão que eu sabia que ia comprar as temáticas da minha palestra. Então, eu comecei a adicionar pessoas do gestão de pessoas. E quem que eram as minhas personas que me compravam? Gestores em gestão de pessoas, gestores na área de marketing. Então, intencionalmente, dentro da minha lista de 50, então tinha o percentual que eu adicionava só de pessoas de gestão. Que eu disse assim, vão ser aqui, vão consumir meu conteúdo e que vão comprar a minha palestra. Era basicamente, essas foram as duas estratégias que eu segui por muito tempo. E eu acho que um segundo aspecto que eu fui endereçando nesse processo de produção de conteúdo foi também de responder as pessoas. Então, quem manda mensagem na minha DM é respondido. Porque eu entendi que muita gente não quer falar ali nos comentários, as pessoas querem falar na DM. E às vezes você dá uma resposta para ela na DM e elas fazem um post sobre você. Então, você acaba ali contribuindo com a rede e a rede também acaba contribuindo com a sua imagem. Então, essas foram algumas das estratégias que eu fui implementando. Perfeito. Gente, estratégia mastigadinha pra vocês aqui, hein? Que aula! Incrível. Agora, vamos lá. Quais são os maiores erros que as pessoas cometem ao criar o perfil e fazer conteúdo? Vi. Eu acho, não, tenho certeza. Para mim, a seleção das fotos é um erro ali. Então, a pessoa, assim, ela não tem um cuidado com a imagem que ela vai passar. Então, eu acho que para mim esse é um ponto de atenção. Você tá querendo construir uma imagem. E muita gente manda mensagem assim, queria me tornar uma pessoa Top Voice LinkedIn. Bom, Top Voice LinkedIn é um atributo de imagem. É sobre como você se posiciona. É sobre como você se apresenta, para além só do conteúdo em si. Então, eu acho que tem isso sobre como estão ali organizadas as imagens, como está organizado o próprio currículo. Então, sei lá, a pessoa fez uma publi, ela vai lá e coloca como cargo. Gata, não é cargo, é publi. E aí não é lá que tem que estar. Então, como de fato ter uma formatação bem bonitinha ali do seu currículo mesmo. Uma coisa que eu faço, aí é outra dica, o uso de palavras-chave. Então, por exemplo, quem for agora no meu LinkedIn vai observar que as palavras-chave ali do meu título tá escrito palestrante, mês do orgulho, etc, etc, etc. Se você for no mês de julho agora, provavelmente já vai estar mês da consciência negra.
porque já aquelas palavras, elas são descritores para aparecer na busca. Então você utiliza aquilo ali para saber como você quer ser achado. Então como você trabalha a organização do seu texto. O texto não é só um texto, e eu acho que muitas pessoas erram no texto, elas não conseguem dar o tom necessário para o texto. E eu acho que um segundo aspecto, indo mais para a produção de conteúdo mesmo, gente, eu sei que vocês amam hashtag porque vocês usam outras redes sociais, mas existem alguns parâmetros de uso de hashtag no LinkedIn. O recomendado é de 3 até 5 hashtags, e não marquem 10 milhões de pessoas. A estratégia de marcar, ela é importante, mas desde que quem você marcou, inclusive, vai engajar no seu conteúdo. Porque a pessoa que você marcou, ela precisa, de fato, ter relevância com aquilo que você está postando. Porque daí tem muita gente que marca dentro da lógica do caça-clique. E aí marca 10 milhões de pessoas, estão 10 milhões de pessoas marcadas e nenhuma reagiu ao seu post. Porque o post nem fica bonito esteticamente falando. Então, acho que as pessoas também erram na forma, no tom que elas dão para os conteúdos, no uso de hashtag, no como elas marcam as pessoas. E também elas erram sobre a formatação do conteúdo. Né? Então, existe conteúdos que eles vão performar melhor em vídeo, existe conteúdos que vão performar melhor com texto, existe conteúdos que vão performar melhor com texto e imagem. E aí você precisa também entender isso, você precisa entender o horário que a sua rede funciona. Por exemplo, a minha rede funciona às 18 da noite. Se eu postar às 18, tá ótimo. Se eu postar meio-dia, é um caos. Então, eu acho que as pessoas... E aí, resumindo tudo, acho que a gente poderia resumir as pessoas erram em entender o funcionamento da sua própria rede. Perfeito. E assim, isso que a Vitor trouxe, o Cris, ele deu uma aula divulgando No Time for Gurus. Porque ele fez um post divulgando o evento e ele marcou cada palestrante. Eu falei, Cris, nem eu dei conta de fazer um negócio desse, maravilhoso. E realmente, tinha um contexto. As pessoas, né, estão participando do evento. Então, elas vão entrar lá, além de fazer o network com o Cris, obviamente. Mas, Cris, pode comentar. Olha, a Vitor citou umas coisas aqui que eu acho muito importantes sobre a questão do preenchimento antes de tudo, né, Vitor? Porque acho que os grandes erros hoje, eles circundam essa questão de como eu preencho o meu LinkedIn e como que eu me vendo. Então, além de todas essas dicas, assim, geniais que você trouxe, Vitor, eu complementaria com algumas coisas, por exemplo, o tal do sobre, né? O sobre. Quando você fala mesmo, né? Colocar as palavras-chave. Gente, as pessoas, às vezes, elas têm uma dificuldade, principalmente por uma questão cultural aqui no Brasil, de fazer marketing pessoal. Trabalhar a marca pessoal é visto assim pela nossa sociedade, às vezes, como, nossa, você está querendo se aparecer demais. Falar bem do seu trabalho, que arrogante, está querendo mostrar que é o bonzão, tal. E muitas vezes, se você souber utilizar a linguagem correta, a forma de você apresentar para o público, é necessário que você conte isso, porque senão as pessoas não têm como conhecer o meu trabalho, o trabalho da Vitor, o seu trabalho, Carol. Por quê? Porque, na verdade, a gente tá ali, um monte de gente conectada nas redes sociais, um monte de post passando. Às vezes eu não tenho esse tempo de navegar no teu perfil e entender tudo o que você faz. É você me contando nos seus posts, é você postando a sua viagem em Munique, que me faz entender o que essa pessoa está fazendo. O que ela está entregando. Posso só fazer um asterisco Com aqui? certeza. Que esse sobre, ele também não é estático. Porque as pessoas não atualizam, elas acham que elas têm um sobre da vida inteira, lá, assim, né? Elas vão, né? O seu sobre, ele não é estático, ele precisa ir acompanhando os seus momentos de carreira. É só esse o asterisco que eu queria dizer. Perfeito, porque a gente vai mudando, a gente vai ganhando uma premiação, né, Vitor? A gente vai, de repente, assim, participando de um novo evento, ou tem algum destaque que você quer melhorar, tal, ou destacar lá no seu perfil, por exemplo, colocar melhor, numa posição melhor. E o interessante é que são 2.600 caracteres. Então você tem um espaço para contar a sua história ali de uma maneira bacana. E aí, quando a gente fala de preenchimento, eu também tenho o preenchimento das descrições dos cargos. Tem gente que coloca, eu trabalho em tal empresa, mas não coloca nada nas descrições. Ou então, as pessoas não colocam as competências. E um detalhe importantíssimo também que eu quero aqui trazer. As tais das recomendações, que são aqueles depoimentos por escrito. Tem gente que tem uma baita experiência profissional, aí você olha nas recomendações, tá 0. Tá com 2 recomendações ali. O que acontece? Não é tão intuitivo no LinkedIn, onde você vai e faz uma recomendação para alguém. Então, qual é a dica que a gente dá? É principalmente você pedir recomendações para aquelas pessoas que já trabalharam com você, ou trabalham atualmente, ou têm algum tipo de relacionamento profissional contigo. Cliente, fornecedor, aquela coisa, né, Vitor? Eu tenho que pedir recomendação para quem
me conhece, já trabalhou comigo. Por quê? Essas recomendações ficam com o nome, o título da pessoa, a fotinha dela e aquele depoimento no seu perfil. E aí, quando a gente, por exemplo, vai mandar um portfólio ou vai mandar uma proposta para uma empresa, você pode pegar ali um print de uma das recomendações e falar assim, ó, inclusive, olha esse trabalho que eu prestei para tal empresa, olha o que eles acharam. Então, aquele tipo de recomendação é prova social. É uma forma de você mostrar o que você faz sem ser você mesmo falando bem de você. Aí a gente tem um terceiro ali contando sua experiência, né? Sim, eu quero até adicionar essa questão da recomendação, tá? Agora, assuntos polêmicos, vamos lá. Eu sempre dou uma dica de recomende para ser recomendado. Porque, assim, dependendo do caso, eu acho pedir recomendação meio complicado. Porque, por exemplo, já aconteceu de pessoas que trabalham comigo, né? Vim pedir recomendação, mas, gente, eu não recomendo aquela pessoa. E ela é minha amiga. E como é que você faz, né? Então, eu sempre digo assim, tá, depende pra quem você vai pedir, mas a minha estratégia, assim, eu vou lá e deixo uma recomendação pra alguém que eu realmente recomendo. Também não adianta a gente recomendar pessoas que a gente não assina embaixo, porque isso também acaba queimando a nossa imagem, né? Então, assim, eu sempre dou essa dica, assim, porque eu fico... Eu acho que tem uns sem noção, sabe? E aí, Sempre vai sem ter, noção né? tem Sempre tudo quanto é tem. lugar. Por isso até que, né, a gente reforça isso. Muito bom você falar isso, Carol, porque, de novo, peça recomendações para as pessoas que realmente trabalharam contigo e conhecem o seu trabalho, mas que você tenha uma boa relação profissional. Não é Perfeito. pedir somente porque a Porque pessoa é senta do amigo. seu lado, porque é amigo, e outra coisa, tá? O porquê do pedir, as pessoas ficam muito nessa dúvida. Cris, mas por que pedir uma recomendação? Tem uma questão técnica que ajuda, que é a seguinte. Muita gente que às vezes não tem nenhuma recomendação no perfil, é porque não é tão intuitivo onde eu te recomendo. Então, às vezes, eu até quero escrever uma recomendação sobre você, Carol. Mas uma pessoa que às vezes não usa muito o LinkedIn, não sabe o caminho. Não tá tão fácil na plataforma, onde é que eu clico para poder enviar uma recomendação? Quando você pede, chega um link para ela na mensagem privada, Vai direto. ela só clica nesse link, abre uma caixinha, ela escreve o depoimento e manda para você de volta. Então, você tem a chance de aumentar o número de recomendações que você tem por escrito, mas você pegou uma coisa muito bacana. Reciprocidade, né? Não é só pedir. Exato. Existe um botão, no mesmo lugar onde você pede recomendação, existe um outro que é recomendar. Que é para aquela coisa também de você, por exemplo, assim, gentileza, né? Empatia. E o LinkedIn mostra tanto as suas solicitadas, que as pessoas mandaram, quanto as enviadas, as recomendações que você escreveu. Para mostrar que você não é uma pessoa que só recebe, não. Você também ali manda essas recomendações, Envia né? também. Perfeito, perfeito. Agora, gente, olhando um pouco mais pro lado das empresas, né? Hoje as empresas, elas têm a company page para criar seus conteúdos, mas indo um pouco além, como que vocês enxergam a questão de trabalhar porta-vozes, executivos para criar esse conteúdo, que querendo ou não, leva alcance orgânico para a marca, né? Então, como que vocês enxergam a importância desses executivos e criar esses porta-vozes para estar falando pela marca? Vi. Bom, eu não sei o Cris, mas assim, para mim, diferente, por exemplo, de como as marcas entendem a relevância de perfis engajáveis no Instagram, eu entendo que no LinkedIn as empresas ainda estão aprendendo. Elas ainda não entenderam muito bem, por exemplo, que de fato influenciadores que estão no LinkedIn são influenciadores que podem contribuir muito para a marca e a depender do nicho que você quer alcançar. Acho também que está relacionado ao próprio movimento que o LinkedIn veio fazendo de forma global. Então, o LinkedIn se posicionava como rede profissional, depois o LinkedIn passa, e eu fui da turma de creators do LinkedIn, o LinkedIn passa na turma de creators e diz assim, agora nós somos rede social. Então, o LinkedIn entende também a mensagem. Só que eu acho que aqui tem um processo de como a própria plataforma que diz assim, agora eu sou uma rede social, como as pessoas que já estavam lá passam a receber esse conteúdo que não é mais só sobre, nossa, hoje troquei de emprego, e é também sobre o meu final de semana indo visitar o Museu Afro em São Paulo, gerou tudo isso aqui para mim de informação, eu queria compartilhar com vocês, onde você pode postar uma foto de você amamentando a sua filha, por exemplo. Então, muda muita coisa, porque daí você passa a ter espaço para também falar da sua vida pessoal e não só mais da sua vida profissional. E aí a gente pode até observar em termos de como as pessoas que estão na plataforma se comportam.
Se você observar muitos posts, aparece aquela mensagem assim: ai, agora isso aqui tá aparecendo no Instagram. Ai, agora isso aqui tá aparecendo no Twitter. Que é do lugar das pessoas que ainda não entenderam os movimentos progressivos que o LinkedIn vem fazendo para ter essa cara de sou uma rede social, ainda que aqui falemos muito sobre trabalho. Um outro movimento que o LinkedIn fez. Venham aqui, influenciadores que já estão no Instagram, venham ocupar também o LinkedIn. A gente precisa dessas vozes aqui. E aí é essa chave que as empresas ainda não viraram, mas você já encontra empresas que já entenderam o negócio. Por exemplo, a própria viagem da Lufthansa, eu fui achada pelo LinkedIn. O meu filtro foi um filtro do LinkedIn, não foi um filtro de Instagram. Foi um filtro de LinkedIn. Então, eles foram pro LinkedIn, eles selecionaram vários perfis, eles disseram, de todos os perfis que nós achamos, o seu era o que mais se aproximava do que a gente, o seu era o que estava redondo do que a gente queria, porque a gente queria um perfil que comunicasse com um B2B, que tivesse uma linguagem um pouco mais corporativa, e que expressasse a diversidade na imagem e na qualidade da produção do conteúdo. Então, para mim, o que falta principalmente é as marcas começarem a entender de que esses perfis, eles têm tanto valor e geram tanto impacto quanto um perfil com alto engajamento no Instagram. Para mim, esse movimento, essa viradinha de chave ainda não aconteceu, porque muitos dos times que cuidam de content, de brand, de marketing, ainda estão presos numa ideia de a nossa marca precisa se posicionar em redes como TikTok, Instagram e Twitter. E tem uma coisa interessante, né, Vitor? As empresas, quando elas vão pro LinkedIn, elas criam a LinkedIn Page ali, então a página corporativa, ela pensa em produzir muito conteúdo através dessa página, só que a visão, muitas vezes, da diretoria e tal, é de que se o meu profissional, se o meu colaborador estiver no LinkedIn, provavelmente ele vai procurar emprego e vai sair da empresa. E aí, tendo essa visão, muitas empresas não incentivam, não permitem até que o profissional use, então, essa rede social. E o que acontece? Essa mudança de mentalidade, de 2019 para cá, e principalmente durante o período de pandemia, a gente começou a notar um pouco mais. Principalmente eu tenho visto muitas empresas entrando em contato comigo, assim, pedindo esse tipo de coisa. O quê? Os profissionais, naturalmente, estão com seus perfis no LinkedIn com muita gente conectada. Então, eles já têm bastante gente que segue eles. E, às vezes, a marca tem lá o número de seguidores dela X. Quando você começa a pegar todos os colaboradores daquela empresa e ver o número de seguidores que cada um tem, muitas vezes pode até superar o número de seguidores da página corporativa. E tem um detalhe importante, o algoritmo do LinkedIn. O algoritmo do LinkedIn, naturalmente, ele destaca bastante o perfil pessoal antes de tudo. Por quê? Pessoas com pessoas conversando e se conectando. E quando a gente fala de página empresarial, é lógico, a gente até interage hoje com páginas empresariais, mas olha o nosso próprio movimento. Quando a gente está na timeline do LinkedIn, a gente tende a comentar mais ou interagir mais nos posts das pessoas. Aí o que aconteceu? Os CEOs começaram a entrar no LinkedIn. As empresas começaram a determinar programas de embaixadores para já pegar aqueles profissionais que são mais influencers naturalmente na rede para divulgar algumas coisas da empresa. O LinkedIn hoje libera uma lista chamada LinkedIn Top Companies. Anualmente ele lista quais são as 25 empresas mais desejadas pelos brasileiros no LinkedIn, de acordo com interesse em trabalhar naquela empresa ou mesmo com os conteúdos dela. E aí você começa a ver um padrão nessas 25 empresas que saem nessas listas, que elas trazem um pouco ali no dia a dia da página delas. História de profissional que de repente cresceu na empresa, traz sobre responsabilidade social, projetos de conscientização e diversidade. Por que também? Porque isso gera interesse nas pessoas de querer trabalhar na empresa, gera também uma identificação de quem trabalha lá, de interagir mais com os posts. Aí eu volto na questão técnica. Quando eu curto um post, por exemplo, de uma empresa, suponhamos a página da Coca-Cola, se eu vou lá na página dela no LinkedIn e curto um post ou comento, pro LinkedIn tem poder de compartilhamento. O que acontece? A minha rede recebe uma mensagem na timeline, Cristiano curtiu isso, ou Cristiano comentou, como se tivesse sido compartilhado. Por isso que a interação dos próprios colaboradores vai ajudar, na verdade, aquele post que está na página corporativa a ganhar mais alcance pelas redes dos perfis pessoais. E para fechar, saiu no próprio Mark, gente, num tempo atrás, uma matéria que o título era Perfis pessoais no LinkedIn viram a extensão da marca. Então é isso. Não tem como fugir, né? Tanto que por causa desse movimento, a gente aqui na 8D Hubify, a gente criou um programa
de social leadership, que é justamente para ajudar os executivos a criarem conteúdo. Porque também, né, gente, tem caso de executivo que não sabe como fazer, aí publica qualquer coisa e aí acaba também prejudicando a imagem da empresa. Aí é um Total. gerenciamento de crise, né? Exatamente. Então, assim, tem que ter esse cuidado. Sabemos. 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 Né? Então tem que ter esse cuidado também, perfeito. E também deixa muito mais verdadeiro, né? Porque uma coisa só a empresa tá falando dela. Outra coisa é ter os colaboradores, esses porta-vozes também falando bem, né? Deixa tudo muito mais verdadeiro. Eu acho que um aprendizado também das páginas empresariais, elas também falarem sobre diferentes conteúdos que não é só o produto e o serviço. Eu ainda sinto que elas estão engessadas e o meu produto é água. E aí, elas só postam conteúdo sobre água. E, na verdade, eu lembro que quando a gente... Lembra uma vez que a gente resolveu produzir um post sobre uma ação que a gente tinha feito na RD Station e publicamos no LinkedIn? Foi um dos posts mais engajados que a gente teve no mês. Isso contribuiu para que os outros posts performassem bem também. Exatamente. Então, eu acho que é um pouco também disso das marcas entenderem que, sim, você tem o seu produto e serviço, mas você pode falar para além disso, inclusive utilizando a potência que outros conteúdos têm para trazer Alavancar. pessoas para sua página e alavancar os outros conteúdos que são sobre produto e serviço. Perfeito, perfeito. Gente, ai, maravilhoso. Mas vamos lá, agora falando de métrica e indicadores. Tanto para perfil pessoal quanto para empresa. E aí, Cris, quais são as principais para a gente olhar e definir que estamos tendo sucesso? Muito legal essa pergunta, Carol. A gente, quando está ali trabalhando, principalmente a página corporativa, o próprio LinkedIn traz várias métricas, ele consegue mostrar para você o alcance daquele post, você consegue ver, de acordo com as curtidas, o setor das empresas, o tamanho delas, para você ter uma ideia de onde você está chegando, para qual cidade e tudo mais. E dentro do painel empresarial, tem uma coisa que eu acho muito interessante, que quando eu faço alguma consultoria, muitas empresas não usam, que é monitorar a concorrência. Você pode cadastrar algumas páginas corporativas do LinkedIn de outras empresas e ele compara algumas métricas. Por exemplo, quantos seguidores essas páginas que são seus concorrentes estão ganhando naquela semana, qual a porcentagem de crescimento dela, ou quantos posts geralmente ela tem feito e qual foi a taxa de engajamento dela. Aí fica sempre aquela coisa, será que se eu fizer mais posts, naturalmente eu vou ter mais engajamento? E não necessariamente isso. Isso na métrica da página empresarial. Mas o que é legal do LinkedIn? O perfil pessoal tem métrica também. Você não precisa ter uma conta corporativa. O pessoal mostra para você, por exemplo, também o seu alcance. Ele consegue trazer para você vários índices ali para você entender quem é a sua audiência. Poxa, eu tô postando e tô vendo que tem muita gente de vendas que tá olhando meu post. Será que dentro do meu assunto que eu atendo, será que eu consigo trazer isso voltado para vendas? Ou eu consigo trazer esse tipo de coisa? Eu falo que a gente tem que tomar muito cuidado com métricas de vaidade. Isso desde quando eu dava aula em algumas escolas aqui em São Paulo de marketing digital, eu sempre falei, gente, cuidado porque às vezes você quer post que dê 10 mil, 20 mil curtidas, mas podem ser as curtidas vazias. Podem ser aquelas curtidas de pessoas, como a própria Vitor falou aqui, você marcou um monte de gente simplesmente para poder engajar, mas o que aquelas pessoas realmente te trazem de resultado real? Então pega essas métricas e veja, às vezes tem pessoas que com 10 curtidas num post, dependendo da qualidade de quem curtiu, dependendo da experiência daquela pessoa, pode ser um resultado para a empresa, para B2B, para alguma venda para você. Então para mim, eu acho que as métricas elas desenham o quê? A criação do nosso conteúdo. Com essas métricas eu consigo entender qual o caminho que eu posso seguir e o que eu posso, de repente, até melhorar. E aí uma dica de ouro pra galera, assim, que eu sempre costumo dar, é a seguinte: na busca do LinkedIn, joga o assunto que você, de repente, gosta de falar ou que você atua. Joga lá e na hora que você der o Enter, vai ter os filtros. Filtra por publicações. Muita gente só deixa lá para pessoas, empresas ou vagas. Vai no publicações que ele vai te mostrar posts engajados de pessoas que falam sobre aquele assunto ou usaram aquele termo no post. Então vai dar uma olhada também o que as pessoas estão postando a respeito do mercado que eu trabalho. Será que eu já pesquisei sobre isso? Para começar a ter uma ideia de que quais formatos de post? É foto com texto, legenda? Ou é texto direto? Ou é um vídeo curto? Então, tudo isso ajuda a gente a produzir um conteúdo mais de acordo com o nosso público, né, Vitor? Total. Eu tô contempladíssima aqui, ó. Assina embaixo. Assina embaixo. Gente, vamos lá. Já estamos chegando no final do nosso papo. Estou triste, não queria que acabasse. Passa rápido, né? Passa muito rápido, socorro. Mas vamos lá. Eu queria que vocês deixassem uma dica final para quem
tá começando, quer construir ali a sua autoridade, né? Porque a gente tá falando, de gurus, né? Os falsos gurus, que, pô, as pessoas têm que ter, o profissional tem que ter ali experiência no mercado, estudar também muito, participar de eventos, mas as pessoas, também tem gente que tá começando, né? Então, assim, não dá pra começar enganando as pessoas, tá? Tem que construir ali um legado, é importante, como vocês construíram, né? Então, eu queria que vocês deixassem, cada um de vocês, Vitor, pode começar com você, uma dica para as pessoas que estão começando e como que elas constroem essa autoridade pra chegar nesse nível. Eu acho que um ponto pra mim central é qual que é o tema guarda-chuva. Porque às vezes as pessoas afunilam demais o tema. Então, assim, sei lá, é o petróleo lá no Rio de Janeiro, na Barra de não sei da onde. Não, você pode só falar sobre óleo e gás. Então, qual que é o seu tema guarda-chuva? Porque o tema da guarda-chuva vai te permitir desdobrar em muitos mais conteúdos e ter uma flexibilidade de, inclusive, testar o que engaja mais. E eu acho que um outro aspecto é entender que sábado e domingo, querido, você não vai fazer TCC no LinkedIn. Você vai fazer uma coisa mais soft, porque as pessoas estão soft no sábado e domingo. Então, você não vai fazer o seu TCC que você faz na segunda-feira. Você vai deixar ele guardadinho para postar nos dias úteis. Então, acho que é isso. Perfeito. Eu sou seu fã, Vitor. Meu Deus do céu! Não, incrível. Eu acho que realmente, assim, além dessas dicas, o que eu posso também dizer? O que eu sinto, desde quando eu comecei a trabalhar em 2014, esse ano eu estou fazendo 10 anos dessa trajetória de professor palestrante, qual que é a principal dor na sala de aula ou depois das palestras? As pessoas falam, Cris, eu tenho muita vergonha de postar conteúdo no LinkedIn, porque eu tenho a sensação que lá muita gente já sabe, e aí o que eu vou poder ajudar? Eu sempre falo isso que você acabou de citar, Carol. Tem gente que está começando agora. Tem gente que está vivendo a fase que eu e a Vitor vivemos lá no nosso comecinho da nossa carreira no LinkedIn. Então a gente tem que respeitar que essas pessoas que estão começando agora podem, assim, precisar desse conhecimento que a gente está passando. Então, quando você produzir conteúdo no LinkedIn, não se preocupa se ele já é o melhor conteúdo do mundo, porque não vai ser mesmo, porque a gente sempre vai ter alguma coisa que a gente fala, nossa, esse outro aqui eu tô mais inspirado ainda. Então, faça o seu conteúdo para quem precisa se inspirar e aprender com ele. E faça aquilo que também te deixa confortável com a sua linguagem, com a sua persona, para as pessoas se identificarem. Para as pessoas falarem assim, não existe um Cris na rede social e um Cris pessoalmente. Porque esse tipo também de identidade, de persona, pode causar um estranhamento. E uma coisa que eu falo, comece e respeite o tempo que a própria rede social exige pra gente poder criar esse conteúdo e criar engajamento. Porque a gente não chega numa roda de amigos ou começa numa faculdade nova e chega lá na sala de aula e começa a falar com todo mundo já com todo aquele engajamento. A gente vai construindo esse relacionamento por afinidades. Então na rede social, tá com 1, 2 likes hoje? Não se preocupe. Vai aos poucos, vai construindo. Eu falo uma frase sempre no fim das minhas palestras. Vai trabalhando devagar, do seu jeito, da forma que você acredita, que uma hora o resultado vem. E eu falo da forma que você acredita, porque a Vitor citou aqui. Vai vir muita gente falando assim, faz assim, Vitor, não, larga isso, ou faz aquilo. Não, gente, você tem que respeitar o seu tempo, a forma que você gosta de trabalhar, e aí você vai passar a sua verdade. Cris, Vitor, que papo maravilhoso. Muito obrigada, foi um prazer. E para vocês que estão nos acompanhando até aqui, não esqueçam de se inscrever aqui no canal e seguir a 8d.hubify no Instagram, é claro. E seguir nossos convidados nas redes sociais. Gente, divulga, Vitor. Vitor Martins no LinkedIn e @sou Vitor Martins no Instagram. Aí vocês mandam fofoca, não mandam assunto sério. Boa. Bom, Cristiano Santos no LinkedIn e nas outras redes sociais, @SantosCristianoBR. Marca nós aí que a gente responde tudo, né, Vitor? A gente gosta de E conversar. respondem mesmo, tá? Em real time ali, porque eu sou a prova disso.